Tem vídeo que postamos aqui e tem pessoas que escrevem assim nos comentários, né? Que aquilo que nós estamos falando é mentira. Por exemplo, eu tenho um vídeo aí no canal que nós estamos falando sobre a perca da doutrina da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E a pessoa coloca embaixo, mentira, porque eu sou da Deus e Amor e nós não perdemos a doutrina. Eu congrego na Igreja Deus e Amor há 27 anos. Né? Aqui não é um estranho, não é uma pessoa de outro ministério que está falando, é uma pessoa que congrega há 27 anos. Conheço a doutrina da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E a realidade é uma só. A Igreja de Cristo, não estou falando de todos, não estou falando de todos, mas a grande maioria, principalmente na sede mundial, já não vive mais a doutrina. Agora me diga, por favor, qual é o pastor, se conta nos dedos, qual é o pastor que ainda está pregando a doutrina, que ainda está pregando contra o mundanismo, contra a vaidade, contra as coisas desse mundo, né? Me informa qual é o pastor. Dois tipos de culto que desapareceu das nossas igrejas e de muitas igrejas: o culto de doutrina e o culto de Santa Ceia. É um culto que desapareceu das nossas igrejas. Hoje o nosso culto de doutrina tem só nome. Hoje o nosso culto de ceia tem só nome. As nossas ceias estão profanadas, os nossos cultos de doutrina estão profanados, mas já não se fala mais contra a vaidade, não se fala mais contra o mundanismo, e dia após dia, os cristãos estão fazendo aliança com o mundo, tornando-se inimigo de Deus, conforme está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que você será inimigo de Deus. Quando a gente faz aliança com o mundo, a gente fala como o mundo, se veste como o mundo, se comporta como o mundo, tem a mesma atitude do mundo, isso quer dizer que nós vamos se tornar inimigos de Deus e Deus não estará sobre a nossa vida. A Igreja Deus e Amor, ela vem passando por mudanças incríveis depois da morte do seu fundador. Coisas que não permitia, hoje permite. Coisas que antigamente era pecado e hoje não é mais. Antigamente, uma obreira, uma pregadora, uma mulher de Deus, ela não subia no altar com o cabelo pintado e nem cortado. Doutrina que se pregava dentro da Deus e Amor, que hoje não se prega mais. Não estou falando besteira, e vocês que congregam na Deus e Amor, você há de concordar comigo. Você há de concordar comigo. Hoje nós temos obreiras que rapa isso aqui, ó, e fazem, né? Fazem tatuagem, deixa bem fininho e fazem tatuagem. Antigamente, nem sonhando, uma obreira podia fazer isso para poder assumir o altar. Hoje se tornou uma coisa normal. Hoje a gente vê o Davi Neto postando vídeos por aí sem camisa, de bermuda no meio da rua, a sua esposa de calça, de batom, de esmalte nas unhas, né? Doutrina essa que se pregava e que hoje não prega mais. Como que nós podemos dizer que a doutrina da nossa igreja não foi lá embaixo? Hoje nós temos culto no escuro, um estilo americano que veio para o Brasil. Hoje nós temos cultos com jogo de luzes, culto americano que veio para o Brasil. Hoje nós temos culto que parece que estar dentro de uma boate e não dentro de uma igreja. Como que a igreja não mudou? Né? Como que as nossas igrejas não mudou? A igreja está modificando-se dia após dia. O que a gente não consegue achar são homens e mulheres de Deus para dar cara a tapa, como eu estou dando aqui, para poder defender essa palavra. Eu não estou brigando aqui pela uma igreja, eu estou brigando pela tua alma. A porta do céu é estreita. Jesus, ele disse a uma pergunta, ou melhor dizendo, Jesus responde uma pergunta de um homem
Porque o homem lhe pergunta: mestre, são poucos os que vão herdar o céu? Jesus disse: acautelai-vos por entrar pela porta estreita, porque em verdade vos digo que muitos vão tentar entrar, mas não vai conseguir. A porta do céu é estreita. O que acontece é que tem muita gente que está fechando, mas não adianta, ou melhor dizendo, muita gente está alargando a porta do céu. E não adianta alargar a porta do céu, que porta larga não passa no céu. Pela porta larga, nós não vamos herdar o céu. Né? A gente vê que o Davi Neto ele está lutando dia após dia para arrancar a doutrina da igreja, implantar o mundanismo. Ele disse que a igreja ela tem que se conformar com a nova era dentro da igreja, que a igreja tem que se adequar aos costumes da igreja, porque aquele que não quiser fazer isso tem que voltar para a antiguidade, para o passado. Então ele é totalmente contra a doutrina que está escrito nessa palavra, a doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo. Hoje nós temos a irmã Irene Miranda, que ficou como presidente no lugar do missionário, só que, irmãos, infelizmente, ela já não consegue optar mais nada. Por quê? Ela caiu no mesmo caminho de Eli, está deixando os filhos dominar, como fizeram os filhos de Eli. Olha o que diz no livro de Samuel, capítulo 2, e no versículo 12. E era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia ao Senhor. Filhos de Belial, quer dizer, homens ruins, homens que se voltava para o mal, homens que quando o sacerdote vinha oferecer o sacrifício, eles metiam o garfo dele no sacrifício e tomava para eles, desonrando o sacrifício de Deus, fazendo pouco do sacrifício do Senhor. E o seu pai, Eli, sabia e não repreendia os seus filhos. Por causa disso, Deus trouxe um julgamento muito grande sobre a nação de Israel, e a nação de Israel sofreu uma consequência gigantesca. Porque depois que eles foram para a guerra contra os filisteus, a Bíblia diz que 30 mil homens de guerra morreu naquele dia por causa dessas coisas. E está acontecendo, irmãos, eu vejo o reflexo de Eli dentro da igreja pentecostal. Deus é amor, né? Hoje em dia quem está mandando é a nossa irmã Débora, que também é um péssimo exemplo para o ministério. A gente vê ela de cabelo pintado, na cara dura diante de todo mundo, corta as pontas do cabelo, ou seja, ela está contra a doutrina que nós temos dentro da igreja. Cada igreja com a sua doutrina. De repente você está me ouvindo aqui, a sua igreja tem uma doutrina, só que nós temos que respeitar a doutrina da nossa igreja, a doutrina que foi implantada dentro da nossa igreja, que não é doutrina de homem, mas que está aqui nessa palavra, que outras igrejas também respeitava, segurava, afirmava e defendia, só que hoje não defende mais, né? A nossa irmã Débora, ela está beirando 60. Só que você coloca a Débora e a Leia, as duas junto, quem é que está com a aparência de mais nova? A Débora, e não a Leia. Por quê? A Débora, ela deixou a vaidade entrar na vida dela. Eu não sou contra a mulher de Deus se arrumar, ficar bonita, né, cheirosa, colocar uma roupa bem bonita, arrumar o seu cabelo. Claro que não, a mulher de Deus tem que se arrumar, tem que andar bonita, né, tem que se perfumar, tem que colocar uma roupa bonita, só que você não pode dar lugar à vaidade. A Bíblia diz no livro de Salmos que aqueles que entregam o seu espírito para a vaidade não vai herdar Sião. A nossa irmã Débora, a nossa irmã Leia, eles são um exemplo que ficou depois do missionário Davi Miranda. Eles tinham que estar no ministério como exemplo para as mulheres de Deus seguir o seu exemplo de uma grande mulher de Deus e não seguir o mau exemplo como elas estão fazendo. Hoje a gente tem um cenário super caríssimo dentro da igreja. Hoje a gente teve aquele culto gospel, né? Aquele culto gospel, axé gospel que teve na Bahia, feito pela Igreja Deus é Amor. Aí você compara a Igreja Deus é Amor de antes e a Igreja Deus é Amor de hoje, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja está se transformando. Por quê? Porque simplesmente o menino, ele achou que estava tudo errado e começou a mudar. Ele está fazendo a mesma coisa, ele está assumindo o lugar dos filhos de Eli. E a irmã Irene está quieta, a sua mãe apoia também o seu erro. Só que é assim, irmãos, só que é assim, o julgamento de Deus vai vir. Assim como veio para a casa de Eli, vai vir também para a família Miranda, pode ter certeza disso. Eu não estou aqui amaldiçoando nem jogando praga, né?
mas o Senhor vai tratar com essa família, pois eles estão liberando o mundanismo. A gente vê, irmãos, na cara dura, a esposa do Davi Neto de batom, de calça comprida, toda na vaidade, aquilo que dentro da nossa igreja é proibido. Né? Ah, você não concorda, quer andar desse jeito? Então procura uma igreja para você, funda um ministério para você. Né? Funda um ministério para você. E eu quero dizer que eu não estou aqui criticando a igreja, eu estou defendendo aquilo que os nossos pastores deveriam fazer. Eu estou defendendo aquilo que os nossos pastores deveriam estar fazendo, defendendo a verdade, mostrar para eles lá que a gente não está contente e que a gente não aceita a mudança repentina que eles fizeram e estão fazendo dentro do ministério dia após dia, fazendo com que o Espírito de Deus não venha operar mais dentro do ministério, fazendo com que a igreja venha viver uma vida mundana e perca a graça de Cristo, perca o impacto do poder de Deus, perca tudo o que acontecia antigamente. Perca tudo que acontecia antigamente. Quantos cegos foram curados nesse ministério? Quantos paralíticos? Era de filho de paralítico. Mortos eu vi ressuscitar. Eu não escutei pelo rádio, eu estava lá e vi pessoas mortas ressuscitar ali com o servo de Deus, irmãos. Câncer. Pessoas eram libertas e hoje nada mais disso acontece porque deram lugar à vaidade. Os filhos de Belial entrou. Né? Os filhos de Belial entrou com outra mente, está mudando a igreja, está transformando, e Paulo viu isso acontecer lá nos Gálatas, e Paulo disse assim, eu estou maravilhado que vocês passaram de outro evangelho, do evangelho real para outro evangelho, ao qual não é outro, mas tem alguns que vos transtorna a vossa mente, querendo mudar o evangelho de Cristo. E Paulo disse, ainda que um anjo desça do céu, ou nós mesmos mude aquilo que já está pregado, seja maldito, seja amaldiçoado. Não adianta a gente querer abrir as portas para o mundo, facilitar, colocar jogo de luzes, a gente colocar telão para poder a gente chamar a atenção do povo. É besteira. A pior burrice da vida é o que você está fazendo. Sabe por quê? Quem liberta e quem transforma uma pessoa é Deus. É o Espírito de Deus que realiza uma grande transformação. Agora, você vem me dizer que a Igreja do Deus é Amor não perdeu a doutrina? Pelo amor de Deus, você não está enxergando. Não está enxergando, porque a igreja está afundando-se na vaidade dia após dia. Você não pode pregar mais doutrina na sede mundial, e tem igrejas nossas que, se você for falar da santidade do espírito, da alma e do corpo, os pastores deixam você pregar uma vez só se pregar. Eles não aceitam. Você tem que pregar a teologia da prosperidade, a teologia que vai te levar para dentro do inferno. Viu? A teologia da prosperidade, que o seu final vai ser dentro do abismo. Nós temos que ensinar a verdade. No livro de João está escrito, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho. Doutrina de Cristo, ela está estampada nessa palavra. O que pregamos, o que ensinamos está aqui, nessa palavra. Amém? Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus tenha misericórdia do ministério, que só se afunda dia após dia. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a ensinar aqui a verdade.